Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você deixe seu like, não custa absolutamente nada, porque a gente vai falar sobre essa grande vitória do Flamengo sobre a equipe do Red Bull Bragantino e vamos falar por que Tite deu uma atacada de mestres, por que Tite é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro. Melhor do que Abel Ferreira, é de longe o melhor técnico nascido no Brasil hoje. Bom, explicando como o jogo começou, e aí eu vou pegar nesse ponto da atacada de mestre dele, tá? O Flamengo começa a partida com os dois pontas, a gente havia falado sobre isso, do jogo muito baseado nas pontas, nos dois times, né? No vídeo que antecedeu essa partida, tá? E isso se confirmou durante todo o primeiro tempo, né? O técnico Pedro Caixinha teve uma grande sacada, porque ele não tinha o Léo Realpe, né? Zagueiro que forma a dupla com o Léo Ortiz, geralmente o Realpe jogando pelo lado direito, Léo Ortiz pelo lado esquerdo. O que ele fez? Colocou o Léo Ortiz pelo lado direito e no lado esquerdo colocou um lateral, o Luan Cândido. Dessa forma, o Bragantino saia com 3 jogadores, Aderlan, Léo Ortiz centralizado e Luan Cândido mais aberto pelo lado esquerdo, bem aberto pelo lado esquerdo, e aí liberando bastante Juninho Capixaba e, por consequência, o Vitinho pelo lado esquerdo. E o Flamengo sofreu muito com isso durante a primeira etapa. Tite não estava preparado, eu acho, que para essa escalação do Luan Cândido. Acho que ninguém imaginava isso, né? E aí o Mateuzinho sofreu demais, tanto que fez uma partida tenebrosa. Luiz Araújo tentava recompor, o Tite falou sobre isso na entrevista coletiva, e aí recompunha, fazia, depois de uns 10 minutos, 15 minutos de sufoco ali do Flamengo, fazia o retorno para apoiar a marcação do Mateuzinho, mas quando retomava a bola não tinha ninguém para sair jogando, porque o Pedro ficava centralizado e o Everton Cebolinha lá pelo lado esquerdo. E o Flamengo não tinha saída de bola, porque o Red Bull Bragantino fazia uma marcação muito forte quando o Flamengo retomava a bola. Tanto que a torcida chiava, porque o Rossi, de fato, né, é um goleiro que demora bastante para repor as bolas. E aí, no intervalo, a primeira tacada de mestre do técnico Tite. Na verdade, falar que foi uma só é pouco, foram várias, né? A primeira, ele tira o Luiz Araújo, reforça o seu meio de campo colocando o Pulgar, que fez um recital no Maracanã, para mim foi o principal jogador do Flamengo, jogando mais inclusive do que o Arrascaeta nessa partida. Ele coloca o Pulgar como primeiro homem do meio de campo, na verdade, primeiro, ora segundo, fazendo uma dupla de volantes ali com o Thiago Maia, adiantando o Gerson pelo lado direito, o Arrascaeta mais centralizado jogando perto do Pedro, e pelo lado esquerdo o Cebolinha. Ali o Tite começou a ganhar o jogo, porque o Flamengo incorporou, embora tenha sido ameaçado pelo Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino teve uma grande oportunidade com a entrada do Mosquera no lugar do Vitinho pelo lado esquerdo. O Mosquera é muito forte, você se lembra dele, ele acabou com o Flamengo no jogo do Nabi Abichedi, no primeiro turno, quando o Red Bull Bragantino fez 4-0 na equipe rubro-negra, que ainda era treinada pelo apocalíptico Jorge Sampaoli. Mas aí, retomando o raciocínio em relação ao jogo de ontem, né? O Mosquera, jogando aberto pelo lado esquerdo, faz a jogada, cruza para o Eduardo Sacha cabecear, a bola bateu na trave do goleiro Rossi. E como é que o Flamengo chega ao gol? Bom, é por meio da construção pelo lado direito, né? Porque também saiu péssimo o Mateuzinho para a entrada do Wesley. O Wesley não fez um jogo tão bom, mas também não foi mal. Foi melhor do que o antecessor dele. Aliás, sobre a lateral direita do Flamengo, sempre é melhor o cara que está no banco. Nunca é melhor o cara que é o titular, porque todos eles, quando saem jogando muito mal. E aí uma jogada que tem a participação do Bruno Henrique pelo lado direito, que depois entra no time do Flamengo, sai o Thiago Maia, entra o Bruno Henrique jogando aberto pelo lado direito, outra sacada de gênio do técnico Tite, e aí a jogada com o Pulgar infiltrando, entrando no corredor, no corredor ali, entre o ponta
e o centroavante, fazendo a jogada, servindo o Arrascaeta, que entrou para marcar o gol. Um lance, um lampejo de craque, do craque que é Georgian de Arrascaeta, que pode render muito mais do que isso que vem rendendo, né? Ele pode jogar muito mais do que isso que vem jogando. Mas já é um fato que depois de 11 jogos a Arrascaeta volta a jogar 90 minutos, já é uma melhora. Ainda falta muito para ele ser aquele Arrascaeta decisivo. Ele foi decisivo nessa partida contra o Red Bull Bragantino, mas extremamente decisivo. Ainda falta. Não foi esse cara, sobretudo no primeiro tempo. Com a saída do Thiago Maia, ele recua o Gerson e deixa Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson e Pulgar. Muitas vezes o Gerson recuando, o Pulgar se antecipando e aí fazendo essa troca de posições entre os cabeças de área, entre aspas, do Flamengo, porque o Gerson faz tempo que não é mais um cabeça de área, não foi com o Jorge Sampaoli nessa partida com o Tite, até que ele fez esse papel. Então, assim, uma atacada de mestre do Tite, e eu achei muito bom também que na entrevista coletiva após-jogo, o Fábio Mazeridian esteve presente falando sobre o processo de recuperação de jogadores e falando e mostrando que tem muito conhecimento de futebol. Ao falar ali, né, ao comentar a preparação física da seleção uruguaia, né, e falar o porquê de o Arrascaeta estar melhor, falando que os treinos do Bielsa são muito puxados, são muito fortes. O Arrascaeta não jogou nessas partidas aí do Uruguai, né, nem contra a Argentina, tampouco contra a Bolívia. E isso fez com que o Arrascaeta pudesse estar nessa condição de ser o cara para fazer o gol, para jogar os 90 minutos. Grande, espetacular resultado do Flamengo sobre uma equipe que é muito boa. Esse time do Red Bull Bragantino é ótimo, é muito bem treinado pelo Pedro Caixinha. Na minha opinião, praticamente se despede da briga pelo título brasileiro. Olha só o retrospecto do Red Bull Bragantino, hein? Perdeu para o São Paulo, empatou com o Botafogo, agora perde para a equipe do Flamengo. E agora o Flamengo está sim na briga pelo campeonato. O que vai acontecer? Não sabemos, mas vamos acompanhar aqui no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.